Saúde. Pois é, em pleno período da Copa do Mundo, já ficou bem claro para você que existem formas muito diferentes de torcer pela seleção brasileira, né? Tem aquele torcedor que é mais discreto, que fica na dele, e mesmo na hora que sai um gol, ele nem levanta da cadeira, levanta um dedinho, uma comemoração mais discreta, mas tem aquele que vibra, que berra, e que se não tiver uma ambulância de prontidão, os parentes ficam até preocupados, né? Pois é, mas quais são os impactos dessas fortes emoções para o nosso corpo? Além, é claro, né, do risco de ter um infarto na hora que a situação fica mais complicada. Será que essas emoções muito intensas podem representar alguma ameaça para a nossa saúde? É sobre isso que a gente vai conversar agora com a doutora Rosana Radominski. Ela é endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia na Regional do Paraná. Doutora Rosana, bom dia. Bom dia, Dylan. Em primeiro lugar, acho que é importante a gente saber quais são os hormônios que costumam ser liberados durante os momentos de maior tensão, momentos de ansiedade, quer dizer, momentos que a gente andou passando aí durante os jogos da seleção brasileira. Dylan, normalmente é a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol, que nós chamamos de hormônios de fuga. São aqueles hormônios onde vão fazer o coração bater mais rápido, vão fazer você ficar alerta, vão fazer contração muscular. Então, é como se os hormônios para explosão. Entendi. E num período assim como de uma partida de futebol, ou essas emoções que estão associadas a períodos mais ou menos dessa duração, esse período ele pode ser grande o bastante para que essa descarga de fato traga algum prejuízo para a saúde? Depende. Se o indivíduo tiver algum problema de coração, por exemplo, né, hipertensão arterial, então isso vai ser mais complicado, porque são 2 horas de torcida, né? Sim. Então são 2 horas de vários, de milhões de técnicos querendo resolver o problema do jogo, né? É verdade. Então a história do explode coração. É verdade. E a gente pode pensar também da perspectiva contrária, quer dizer, o indivíduo que já tem um excesso, um desequilíbrio hormonal, enfim, isso pode deixar a pessoa mais propensa a ser sacudida por fortes emoções? Normalmente não. Isso aí tem muito a ver com esses estímulos, né? Sim. Então, essa ansiedade, né? Então, é nesse sentido assim. Mas não tem um desequilíbrio hormonal que vá fazer uma piora nessa situação. Existe, sim, os problemas cardíacos, pulmonares, hipertensão arterial, mas não necessariamente problemas hormonais. Perfeito, mas eu acho importante também que a gente pense naquela descarga que vem de sensações boas, né? A satisfação quando sai um gol, o alívio quando a partida termina e a seleção brasileira, por exemplo, ganhou, né? Já que vem ganhando nos últimos jogos. Vale destacar também esses hormônios que vêm dessa sensação de satisfação? Ah, certamente. Então, daí nós temos a serotonina, a dopamina, as endorfinas, de uma forma geral, que dão aquela sensação de prazer, né? Então, aquele alívio, né? Então, daí o indivíduo fica mais descansado, mais calmo, né? Então, isso realmente existe. Então, é aquela sensação de euforia, né? Então, é uma outra fase. Pois é muito boa essa fase, né? Ah, com certeza. Mas agora a gente vai virar de novo o jogo, né? Não exatamente a ansiedade, tensão, mas a insatisfação. Quer dizer, tem aqueles que já estão indo para casa e se o período assim de tristeza diante, né, da derrota durar demais, há também alguma consequência hormonal que vale a pena de ser destacada? Não, aí vem aquele equilíbrio entre os hormônios que são estimulantes e aqueles que são mais relaxantes, né? Então, aí é uma questão de se poder equilibrar essa sensação, né? De perdemos, vamos para casa, né? Mas quando os indivíduos estão bem preparados, quando existe uma parte emocional bem equilibrada na equipe, aos poucos isso vai diminuindo. Então, na verdade, todo mundo vai para ganhar. Todo mundo vai para competir. Sim. Alguém vai perder. Então, essa é um preparo que se faz para a equipe para que isso possa ser, aos poucos, bem, a gente diz assim, metabolizado, né? Bem trabalhado.
É verdade, daí a importância, né, da gente estar realmente pronto para lidar com as diversas respostas e experiências diferentes, né? Agora, antes da gente terminar, eu queria perguntar o seguinte: nessas ocasiões em que existe essa liberação hormonal, enfim, no caso da ansiedade, da tensão, quais são os principais sintomas ou como é que o corpo comunica, né, que alguma coisa está passando dos limites quando tem essas alterações hormonais mais importantes? Existe uma falta de sono, tremor, né, palidez, e aquela irritabilidade, né? Então, todas essas coisas mostram que a pessoa está ansiosa. Por outro lado, tem pessoas que estão ansiosas, mas não querem ver o jogo, então são aquelas que ficam quietinhas e não vibram muito. Não é porque elas não vibrem, é porque a forma como elas respondem àquela sensação. Se for medir lá a frequência cardíaca desse torcedor, vai estar exatamente igual àquele que extravasa. Só que um extravasa, o outro fica quietinho. Então, basicamente, as coisas é olhar para eles e entender o que acontece. Pois é, eu me lembrei, né, das partidas de futebol que acontecem, por exemplo, à noite, na quarta-feira, não no caso da Copa do Mundo, mas, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, que vai ser retomado daqui a pouco. Muita gente fica até tarde assistindo o jogo do seu time de futebol, a partida termina e o indivíduo não consegue dormir. A gente pode, então, fazer alguma associação? Quer dizer, é possível que isso seja também por conta das reações hormonais durante o período do jogo? Certamente. É aquela parte da insônia, aquela sensação de que ficou pilhado ainda, né? Então ficou ligado. Então, às vezes, é importante que nessa hora se tome um banho, se tome um chazinho de, assim, calmante, sim, né? Para poder dormir melhor, né? Apagar a luz, ficar ali, sabe? Para aquela tensão ir diminuindo. Porque é verdade, quando as pessoas às vezes não dormem por conta disso. Muito bem. Essa é a doutora Rosana Radominski, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional do Paraná. Doutora Rosana, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Revista Brasil e pela avaliação que nos traz, né, dessas cenas que são extremamente comuns no período da Copa do Mundo e ainda tem algumas partidas aí pela frente para a gente continuar torcendo, quem sabe até a final da Copa do Mundo. Doutora Rosana, muito obrigado, uma boa quarta-feira para você. Eu que agradeço, Dylan, a oportunidade, uma boa quarta-feira para você também e um bom jogo para nós, né, sexta-feira. Tomara que seja assim, um abraço. Outra.